Olá, meninos! Vamos para a nossa aula de ciências, certo? Vamos lá. Vamos revisar o que a gente aprendeu ontem. O que a gente aprendeu ontem? Ontem a gente aprendeu que existe 3 períodos do dia. Quais são esses períodos do dia? Manhã, tarde e noite. Os 3 períodos. Manhã, tarde e noite. Tá. Aí a gente viu também lá na página 98 e 99 do nosso livro ontem que existe em alguns lugares ainda o relógio de sol, mas ele é muito antigo, era utilizado antigamente para medir o tempo. Como que funciona esse relógio de sol? Ele vai grandão, a gente viu que o que a gente viu era bem grandão, e ele faz o quê? Ele vai acompanhando a posição do sol, porque se vocês observarem, no decorrer do dia, o sol vai mudando, não é que ele está andando, não é o sol que anda, não. É porque a Terra vai rodando, e a Terra roda. Tem dois movimentos que a Terra faz, de rotação, que ela fica quietinha e volta em torno dela mesma, e tem um movimento de translação, que ela roda em torno do Sol. O de rotação, assim, é o que muda os períodos do dia. Por isso que em alguns lugares são dia e outros lugares são noite. O rotação dura 24 horas, um dia. Aí, como a Terra vai virando assim, aí tem uns lugares que são dia, tem outros que são noite. Porque se não tivesse esse movimento de rotação, alguns lugares ficariam muito quentes, só com dia, e outros seriam muito, muito frios se só tivessem as noites. Então, a gente viu que o relógio de sol, ele acompanha, conforme a posição do sol, ele vai andando, ele consegue determinar que horas, né, que horas são, tudo isso, certo? Então vamos lá. E a gente sabe que existem 3 períodos: manhã, tarde e noite. E no decorrer do dia, o Sol vai mudando a sua posição por causa do movimento da Terra, certo? Vamos lá. Na nossa aula de ciências de hoje a gente vai continuar com o conteúdo de ontem sobre os períodos do dia e a gente vai estudar a posição do Sol, a sombra. O que é a sombra? É algo que no decorrer do dia o Sol vai mudando, não vai? E a sombra de uma casa muda, a sombra de um objeto colocado no exposto ao Sol muda. Então, como que o Sol provoca essa sombra? O que é sombra, né? Vamos lá. Quais são os períodos do dia? Manhã, tarde e noite. Manhã, tarde e noite. São 3 períodos. O que determina isso? Movimento de rotação. Vamos lá. A atividade de hoje, na página 101, vocês tinham que fazer o quê? Tá vendo aqui que a menina descreveu o que ela faz de manhã, tarde e à noite. Ela fez em forma de desenho a rotina dela. E vocês tinham que fazer no caderno. Fazer o cabeçalho com a data de hoje. E desenhar em quadradinhos o que você faz de manhã. Pode até colocar a hora. Eu até falei que podia colocar a hora. 7 horas eu acordo. 8 horas eu tomo café. 8h30 eu brinco. Você vai descrever em quadrinhos. Ó. Um quadrinho você faz o quê? No outro quadrinho você fazia vários quadrinhos para falar o que você faz no decorrer do dia. Eu recebi esse aqui, ó, uma aluna na hora que ela levanta, o que ela faz no período da manhã, o que ela faz à tarde e o que ela faz à noite. Ó, manhã, ela descreveu manhã, tarde e noite. Nos 3 períodos, ela descreveu o que ela faz em cada um. Viu? A hora que ela acorda, toma um banho, toma café da manhã, brinca, faz as tarefas, né? Vamos lá. Aí, o que determina que tá de manhã, tarde e noite? A posição do sol. Antes existia o relógio de sol que eu falei para vocês, que conforme a posição do sol, eles conseguiam ver que horas era, né? Por exemplo, a sombra, conforme a sombra. Como que se forma a sombra? Olha para vocês verem. Como que se forma uma sombra? O que é uma sombra, tia Fabiana? Eles viam a hora, que horas que era, através da sombra. O que é uma sombra? Olhem para a parede para vocês verem. Tá batendo a luz aqui na minha parede, não tá? Tá batendo uma luz. A hora que eu faço assim, ó, vocês estão vendo a minha sombra? Lá, ó, na parede, ó. Minha mão mexendo. Por quê? Como que forma a sombra? A luz bate em alguma superfície, mas a hora que a luz bate, ela encontra um obstáculo. O que é o obstáculo? A minha mão. Ó, minha mão não tá aqui, não tem obstáculo nenhum, ela vai bater nessa parede aqui. Mas se eu colocar minha mão, ela impede que a luz entre nesse espaço e projetando cria uma sombra.
Então, como que cria a sombra? A luz que bate em algum lugar e quando essa luz bate, ela encontra algum objeto ou alguma superfície que impede que ela reflita. E aí, o, o objeto que é causado por isso é a sombra. Vamos lá, a luz bateu aqui, bateu na minha parede, vocês estão vendo, tá tudo claro. Mas se eu colocar a minha mão, a luz vai bater, vai encontrar um obstáculo, vai encontrar a minha mão. Encontrou a minha mão, o que vai formar? A minha sombra. Porque a sombra da minha mão, a luz refletiu, bateu na minha mão, formou a sombra. Ó lá, vocês conseguem ver? A sombra da minha mão. E com isso pode brincar com essa sombra de vários bichinhos. Então é assim que se forma a sombra. Quando a luz pode ser a luz do sol ou a luz de uma lâmpada, aqui no caso do meu quarto, e aí ele reflete algum objeto e esse objeto impede que a luz passe e formando uma sombra, certo? E aí, no decorrer do dia, a posição do sol também muda. No decorrer do dia, a posição do sol muda. E aí, antes, eles pelo relógio de sol, o que eles faziam com o relógio de sol? Se a sombra estava muito grande, ao amanhecer, a sombra diminuía meio-dia, a sombra aumentava de novo no período da tarde. Mas por quê? No nascer do sol, o nascer é onde o sol nasce, nascente, lá na nascente. O sol nasce lá na nascente. Por quê? Por que o sol, quando de manhã, o sol, a sombra, tá vendo? A sombra da varetinha tá maior? Por que tá maior de manhã? Porque é a hora que o sol tá mais próximo da terra, mais próximo da parte mais baixa do céu. E com isso ele bateu na vareta, que eu vou até, para vocês verem, ó. Fazer aqui para vocês verem, ó. O sol bate aqui e aí a vareta daqui, ó, o tamanho da sombra dela é grande. Por quê? De manhã o sol está numa posição mais baixa, mais próxima, né? E se ele está numa posição mais próxima da Terra, a sombra vai ser maior. Então, de manhã, a sombra do sol é maior. No meio-dia, o sol ele se torna mais distante, ele fica em cima. Ele não está mais nessa posição aqui, ó. Vocês viram? Ele estava aqui embaixo. Ele já está mais em cima, como se estivesse em cima da minha cabeça. Ele estava aqui do meu lado, então a sombra vai ser maior. Se o sol, quando for meio-dia, o sol está quase na minha cabeça, ele está no ponto mais alto. Então a sombra diminuiu, olha o tamanhozinho da sombra. Aí de tarde o sol torna a descer um pouquinho mais, a sombra volta e aumenta novamente. Então, conforme eles viram assim, ó, conforme a posição do sol, eles conseguiram ver se era manhã, tarde ou noite. Estava baixo, próximo à Terra, no nascente, nascer do Sol, nascente, né? A sombra fica grande. Meio-dia, o Sol se afasta, fica numa posição mais alta do céu, a sombra fica pequena. À tarde, o Sol torna a descer mais um pouquinho, né? Depois ele vai ir para o pôr do Sol, né? Que é onde ele vai embora. E aí a sombra torna a aumentar. Então, de manhã, o Sol, a sombra, vamos supor, a sombra bate aqui num objeto. Vamos supor que bate aqui nessa fita. De manhã, a sombra desse objeto vai ser maior se o sol bater aqui. Meio-dia, a sombra dele diminui, porque o sol já foi para mais longe. À tarde, o sol abaixou um pouquinho lá no céu, então a sombra tornou a aumentar. Então, conforme a posição, o tipo de sombra, você consegue perceber se é manhã, tarde, noite. Ó, o movimento do sol e as sombras. Durante o dia, com o movimento do sol, as sombras também se movimentam. Então, a sombra vai se movimentando. De manhã, a sombra fica maior. Meio-dia, menor. À tarde, maior. Ao longo de um dia, a sombra é máxima no nascer. Onde nascer é lá onde o sol nasce. Então, onde o sol nasce, a sombra é grande. No pôr do sol, o pôr do sol é quando ele está indo embora, de tardezinha. É grande também. E é mínima no meio-dia. Meio-dia é pequeno. Então, no nascer do sol, a sombra, quando o sol refletir em algum objeto, vai ser grande. Ao meio-dia, diminui, é pequena, é mínima. E a sombra no pôr do sol, ela torna a crescer novamente. Isso explica as diferenças no tamanho das sombras no decorrer do dia, né? Que eu falei, manhã mais comprida. Ao meio-dia, quase não se observa a sombra, quase não dá para ver a sombra ao meio-dia, a sombra de nada quando o sol bate.
E à tarde ela é mais comprida, devido à posição aparente do sol no céu, né? O céu tá aqui mais baixo, de manhã. Tá mais na cabeça, mais em cima, meio-dia. Desceu um pouquinho de novo à tarde. Então, conforme a posição do sol, a sombra também muda. Aqui vocês conseguem ver, ó, a sombra. O sol bateu, a luz do sol bateu nesse chão, mas a hora que ela bateu bem aqui, o sol bateu bem aqui, tinha um objeto que impedia que a luz tomasse de conta. Então, vamos lá. O sol bateu aqui, bateu aqui, tá tudo bem, não tem nada. A hora que o sol bate aqui, aparecia um pombo. E aí o pombo impediu que a luz... Tá vendo? Aqui não tem luz. Tá vendo? Aqui, ó. Bateu no pombo. E aí, a hora que bateu no pombo, refletiu o quê? A sombra dele, né? E vocês podem perceber que aqui a sombra era de um período da manhã, porque a sombra dele ficou grande. Olha para vocês verem. Então, aqui é a mesma coisa, ó. Um gatinho de manhã, olha para vocês verem. Bateu a sombra aqui nele. A hora que bateu a sombra nele, o sol, quer dizer, o sol bateu nele, a luz não foi capaz de passar por aqui, aí foi, refletiu e criou a sombra. Então, assim que funciona. A mesma coisa esse homem. O homem estava aqui, fotografando, tirando foto. Ele estava no sol, o sol bateu nele, não foi capaz de atingir a superfície, vai e reflete a sombra. Então, a sombra é algo que reflete. O que é refletir? O sol bate aqui, esse aqui é o sol. Na hora que bater nesse objeto, ele vai impedir que a luz passe, formando a sombra. Então, vocês viram que conforme o dia vai passando, a oposição do sol vai mudando. E isso determina se é manhã, tarde ou noite, que são os 3 períodos do dia, certo? Vamos assistir um videozinho aqui para vocês poderem colocar em prática o que vocês estão aprendendo. Vamos lá. Sobre sombra, fala sobre sombra. É um textinho de Manuel de Barros. Fala sobre a sombra. É uma poesia. Sombra boa, não tinha e-mail. Escreveu um bilhete. Maria espera debaixo do engazeiro, quando a lua tiver arca. Amarrou o bilhete no pescoço do cachorro e atiçou. Vai, Ramela, passa! Ramela alcançou a cozinha num ótimo. Maria leu e sorriu. Quando a lua ficou arca, Maria estava, e o amor se fez sobre um luar sem defeito de abril. Sombra boa, não tinha. Então, vocês conseguiram ver aí, fala da sombra, né? Esses personagens da poesia, da poesia, o que eles utilizaram, né? A sombra, né? Então, a sombra foi utilizada por um casal romântico. Então, a lua da mesma forma, né? Conforme a posição da lua, a sombra é maior ou menor, certo? Então, esse foi a nossa aula de hoje. Eu queria que vocês compreendessem o quanto que é importante a posição do sol, né? No céu. Então, certo? Conforme a posição do sol no céu, você consegue perceber qual que é o período do dia, se é manhã, se é tarde, se é noite. Então, vamos lá. O sol está mais baixo, no nascer do sol, onde o sol nasce. A sombra vai ser maior de algum objeto que encontrar ele. Meio-dia, o sol está lá no alto, a sombra é menor. No período da tarde, lá mais no pôr do sol, a sombra aumenta, porque é onde o sol está mais próximo, no céu está mais baixo, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Só para a gente revisar um pouquinho. Estou esperando as atividades lá no grupo. E beijos, até a próxima.